Então, por programa de vida, o que que a gente consegue entender? O que que será que eu, o que que será que é um programa de vida? Como assim um programa de vida? Será que é um programa de televisão? Um reality show, né? Um programa de vida? Então a vida dentro do programa? Tipo um Big Brother? Não, meu Deus do céu, não é. Não é. Nada disso. Né? O programa de vida aqui, que ele se refere, é o modo como ele escolheu viver a sua vida. Então, assim, a gente, quando está estudando, vou dar o exemplo da escola, que é muito próximo de todo mundo. Né? Quando a gente está estudando, a gente escolhe ali a gente não escolhe, a gente define um objetivo. Em um determinado momento da vida, a gente precisa escolher uma faculdade que vai fazer, ou se vai fazer faculdade. Né? Às vezes o seu rolê não é fazer faculdade, você é muito. Se você, às vezes você tem essa possibilidade de escolha. Mas a maioria das pessoas escolhe, eu preciso fazer uma faculdade. Então eu vou fazer o quê? Olho de acordo com o meu dom e vejo, vou fazer veterinária, vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer publicidade, vou fazer psicologia, fazer educação física, alguma coisa você escolhe. Então você está ali planejando como vai ser a sua vida acadêmica, como vai ser no futuro, com que tipo de profissional você vai ter, você vai ser no futuro. Então a sua vida acadêmica, em consequência, depois disso, sua vida profissional. Então aí você está fazendo um planejamento para sua vida. Olha, eu vou estudar porque eu quero quero ter essa profissão, certo? E aí, num outro contexto, você vai ficando mais velho, vai amadurecendo, escolhe, quero casar, quero ser um religioso, quero ser um padre. E aí você vai programando, você vai se deparando com as escolhas da vida. Mas isso você já tem uma programação. Aliás, é muito interessante quando a gente consegue ter essa programação, quando a gente consegue ter esse planejamento. Tudo a gente consegue planejar? Não. Não. Tá? Mas se você tem um planejamento, pelo menos da vida acadêmica, que vai te dar uma profissão, que vai acarretar numa profissão, já é um bom começo. Planejar isso já é um bom começo. Jesus fez isso com a vida dele. Né? Ele não planejou ter uma profissão, mas ele, para a vida dele, escolheu: eu quero fazer isso. Depois de batizado, eu vou fazer isso. Não é eu quero, né? Eu vou fazer isso. Porque Jesus era Deus, Deus era Jesus, a Trindade. Então isso já estava meio que bem organizado. Então quando ele fala aqui, tendo recebido o batismo, Jesus fez o seu programa de vida. Esse programa se baseia em ser amigo de todas as pessoas, principalmente dos pobres, dos doentes e dos oprimidos, que eram as pessoas excluídas, que, porque não tinham dinheiro ou não tinham saúde ou sofriam por alguma opressão, elas eram excluídas, né, da sociedade. Então era ali quem não queria ficar muito perto delas, elas estavam sempre sozinhas, elas estavam precisando dessa atenção, dessa companhia. E Jesus veio dizer que a salvação também é para eles. A salvação não é somente para quem está ou para quem tem, né? Está em algum lugar importante ou tem alguma coisa importante. A salvação é para todos. Então, o programa de vida de Jesus baseava-se em ser amigo de todas as pessoas, pobre, inclusive, ou principalmente, pobres, doentes e oprimidos. Assim como Jesus, também nós, por causa do nosso batismo, devemos nos comprometer a amar a Deus e ajudar as pessoas, principalmente os mais pobres. Então, assim como Jesus teve esse momento e organizou esse planejamento na sua vida, na nossa vida espiritual é muito bom que a gente tenha esse planejamento. Né? Então, lembrando ali, passando ali pela conversa que a gente teve na semana passada, tá? Nos encontros, como que a gente organizou, né, a nossa vida de oração, né?
Então a nossa vida de oração, a gente já deu um passo, né? Então a gente organizou. Se eu tinha para rezar todo dia, coloco um lembrete no celular. Isso me ajudou a rezar todo dia, né? Se eu rezo com a minha família, então leio um pouquinho mais da Bíblia junto com a família, né? Agora, o mês mariano, mês de Maria, o Papa fez uma carta, soltou uma carta que é super interessante, que pede para que a gente reze, né? Volte a rezar o terço em família, que é uma coisa ótima, não para fazer, não só para fazer no mês de maio, mas para começar, a gente começa com esse hábito em maio, solta isso e desenrola isso para o resto do tempo, né? Então a gente organizou, a gente propôs fazer algumas ações que organizassem essas nossas orações diárias. A partir daí, dando esse primeiro passo, a gente está cultivando, a gente está organizando, a gente está estruturando, é a palavra, a nossa vida de oração. E o que é uma vida de oração? Uma vida de oração é quando eu tomo o cuidado de organizar e planejar todas essas ações, as minhas orações diárias. Então eu rezo de noite antes de dormir, não só por um acidente, não de maneira automática, não como um costume que eu tinha porque minha mãe me ensinou quando eu era criança para aprender as orações iniciais, para aprender as orações, né? Eu rezo porque a minha vida de oração pede que eu faça essa oração. Percebeu a diferença? Percebeu que se você planeja, se você organiza, se está no seu pensamento esse programa, essa ação, então quando eu tenho essa idade, eu vou rezar toda noite antes de dormir. Eu vou rezar o terço na família. Por quê? Porque o Papa pediu. Então, dentro da minha vida de oração, eu estou atento às coisas que acontecem. Às vezes eu preciso rezar um pouco mais, porque o negócio está mais difícil. Às vezes eu preciso rezar menos. Não, rezar menos dá também, né? Tem dia que foi muito corrido. Mas, na minha vida de oração, se eu me comprometi a rezar todos os dias, vai ter dia que eu rezo uma Ave Maria, mas aquilo está no meu coração. E eu rezei de coração porque está super corrido. Vai ter outro dia que eu consigo fazer uma oração de manhã, uma oração à tarde, uma oração à noite, uma oração antes de comer, uma oração antes de dormir. E assim eu vou alcançando uma maturidade na fé, né? Então, quando a gente fala nesse encontro que o programa de Jesus, amigo dos pobres e dos oprimidos, foram as escolhas que Jesus fez para a vida dele, de como ele ia fazer essa vida de oração acontecer, como que a gente pode fazer para nós, né? Sempre fazendo essa pergunta. A gente vinha falando de ser imitador de Cristo. Então, o que é ser um imitador de Cristo? O que é imitar a Cristo, né? É fazer como ele fazia, fazer as coisas que eles faziam, né? Atualiza isso para cá. Dá para fazer com o celular, dá para fazer com o computador, dá para fazer com a Bíblia, dá para fazer com o livrinho, dá para fazer em família, dá para fazer na rua, né? No livrinho ainda, ó, Jesus ensinou o perdão, a fraternidade e a justiça e mostrou que somente com este programa de vida poderemos conseguir que este mundo seja melhor. Por causa do seu programa, Jesus é chamado de libertador e o salvador do mundo. Então, já pensou se todo mundo fizesse como Jesus fez? E a gente não ia ter. E a gente não ia ter guerra, a gente não ia ter desonestidade, injustiça, falta de caridade. Já pensou se todo mundo se propôs a amar como Jesus amou? Como ia ser diferente? Como seriam diferentes as coisas? Se a gente fosse menos egoísta, se a gente fosse menos olho por olho e dente por dente, né? Porque o mundo ensina a gente a ser olho por olho, dente por dente. Então, se você me bate, eu te bato mais. Se você me rouba, eu te roubo mais. Se você me engana, eu te engano mais, né? Se um dia acontecer de, você me enganou e eu não fiz nada, nossa, como você é trouxa. Nossa, como você... E, na verdade, você só não devolveu na mesma moeda. Você fez diferente, né?
Você amou o próximo como você gostaria de ser amado. Você amou ao próximo como você mesmo. Tá? A gente tem... Vou ajudar aqui. Ficou claro, gente? Dá para entender? Será que a gente consegue elaborar esse raciocínio de ser como Jesus era, de amar como Jesus amou? A gente tem um exercício do livrinho, que eu vou dar uma força aí para vocês, que é o 3, está na página 17. Analisar juntos a letra da música Amar como Jesus amou. Eu vou deixar a letra no final do vídeo, no finalzinho do vídeo aqui vai ter a edição, então vai ter um clipe com a letra dessa música. E ouça ela mais de uma vez, escute ela mais de uma vez e preste atenção, né? O que a gente precisa fazer para ser feliz? E se, né, você concorda, né? Será que se eu fizer isso que a música está falando, eu vou ser feliz? Explicando aqui rapidamente. Basicamente, a música fala de uma criança, né, que encontra-se com Jesus, tem um papel e caneta em mãos e faz uma pergunta: o que é preciso para ser feliz? Aliás, ela não encontra com Jesus, ela encontra com uma pessoa, que eu acho que era até o Padre Zezinho, que é o autor da música. E aí essa pessoa responde: você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, e vai ser feliz.